Verificando o quórum regimental, declaro aberta a 26ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste, neste dia 25 de agosto de 2025, às 18h30. Cumprimento, senhores vereadores, servidores desta casa, os cidadãos que nos acompanham aqui presencialmente, o Márcio Lima, da Rádio 12, o Fabrício, Fernando, obrigado pela presença de vocês, e também as pessoas que nos acompanham em suas casas pela internet. E passamos ao expediente. Leitura da sinopse da ata da sessão anterior, sendo que a ata na íntegra foi encaminhada aos senhores vereadores. Eu peço para o primeiro secretário fazer a leitura. Sinopse da ata da 25ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina. Aos 18 dias do mês de agosto de 2025, às 18h30, sob a presidência do vereador João Carlos Sudovski e com a presença regimental dos vereadores Altair Borges, César Luiz Piran, Edson Demarque, Edson Ferrari, Jader Gabriel Iores, Jucimir Bobassaro, Mauro César Miquelon e Sabino Zilli, foi aberta a sessão, iniciando seu expediente com a leitura e aprovação da ata da sessão anterior sem alterações. Dado conhecimento dos projetos de leis números 66 e 67 do Executivo Municipal, ambos em regime ordinário, lido e pautado para a ordem do dia o requerimento número 65 do vereador Jader Iores, requerendo prorrogação de prazo para apresentar relatório ao projeto de lei complementar número 20 de 2025. Leitura do resumo das correspondências recebidas do Executivo, ofício número 288, 2025, encaminhando para arquivo nessa Casa Legislativa a Lei Ordinária número 2.917, de 11 de agosto de 2025, de diversos, convite da Procuradoria Especial da Mulher da Alesc para audiência pública sobre violência política de gênero, no dia 20 de agosto, às 17 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, convite do Secretário de Estado da Saúde e do Superintendente de Urgência e Emergência para a inauguração da nova base da Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU de São Lourenço do Oeste, no dia 26 de agosto, às 13 horas. Convite do Governador do Estado, do Secretário de Saúde e do Superintendente de Urgência e Emergência para a solenidade de entrega de novas motolâncias, equipamentos e uniformes do SAMU no dia 20 de agosto, às 14 horas, na Defesa Civil de Santa Catarina, em Florianópolis. Na fase da palavra livre, usaram o espaço os vereadores Jucimir Bobassaro, César Piran, Edson Demarque, Jader Iores, Sabino Zilli e Altair Borges. Na ordem do dia, inicialmente, requerimento número 65 do vereador Jader Iores, requerendo prorrogação de prazo para apresentar relatório ao projeto de lei complementar número 20 de 2025, que altera a lei complementar municipal número 146, de 28 de 12 de 2012, que institui o plano diretor participativo do município de São Lourenço do Oeste e da outras providências. Na fase da discussão, usou a palavra o vereador autor, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, projeto de lei número 38 de 2025, que institui o programa de inclusão produtiva e empregabilidade, denominado Valoriza São Lourenço, e da outras providências. Lido o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, foi aberto espaço para discussão, inicialmente do projeto original e posteriormente da emenda, não havendo manifestações nem para o encaminhamento de votação pelos líderes, separadamente a emenda modificativa número 13 e o projeto original, recebendo aprovação unânime. O presidente convidou para a 5ª reunião ordinária da Câmara Mirim, no dia 20 de agosto, às 14 horas, no plenário vereador Lídio Sutili, e convocou a próxima sessão ordinária para o dia 25 de agosto de 2025, às 18h30, encerrando-se essa sessão às 19h20.
Está em apreciação para apresentação de emendas ou alterações. Não havendo, submeto à votação. Quórum maioria simples dos presentes. Está em votação. Aprovada por unanimidade. Projetos. Projeto de Lei Ordinário número 68, 2025, do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro para a entidade, em regime ordinário, em trâmite nas comissões de Legislação, Finanças e Educação. Peço para o primeiro secretário fazer a leitura. A proposição prevê autorização legislativa para conceder auxílio financeiro para a Associação de Atletismo de São Lourenço do Oeste, a SLO, que, conforme definido em seu estatuto, tem como finalidade a promoção da cultura e do desporto por meio também de projetos e programas educacionais voltados ao esporte amador. O objeto da parceria entre o município e a associação é a realização da Corrida de Natal, conscientizar a população acerca dos benefícios que a atividade física traz para a saúde e consequente melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, bem como visando fomentar o esporte, frisando que a Corrida de Natal já é realizada desde o ano de 2021 em nosso município. O repasse oriundo de recursos próprios se dará nos anos de 2025 a 2028, nos seguintes valores: ano de 2025, R$105 mil, ano de 2026, R$110 mil, ano de 2027, R$115 mil e ano de 2028, R$120 mil. A entidade supra-referida se trata de uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos selecionada mediante o edital de termo de fomento chamamento público 03/2025 em conformidade com a Lei Federal número 13.019 de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Pelo exposto, solicito a análise e votação favorável do projeto de lei em anexo pelos vereadores desta Casa de Lei. Atenciosamente, Agostinho Assis Menegatti, prefeito municipal. Projeto de Lei Ordinário número 69, 2025, do Executivo Municipal. Dispõe sobre a ratificação da primeira alteração do Estatuto Social e segunda alteração do contrato do Consórcio Público do CIMAM, Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da AM Noroeste, em regime de urgência e em trâmite nas comissões de Legislação, Finanças, Obras e Agricultura. Peço para o primeiro secretário fazer a leitura da mensagem. A presente proposição legislativa tem por finalidade ratificar, no âmbito deste Poder Legislativo Municipal, as alterações promovidas no contrato de consórcio público firmado entre o município de São Lourenço do Oeste e os demais entes consorciados, consubstanciadas nas deliberações da Assembleia Geral Ordinária do CIMAM, realizada em 2 de julho de 2025, na sede da entidade. As modificações, ora submetidas à apreciação, encontram respaldo no artigo 12 da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que exige a ratificação legislativa dos ajustes contratuais firmados entre entes federativos, e no artigo 29 do Decreto Federal número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a referida legislação. Importa destacar que o contrato de consórcio público do CIMAM já foi regularmente ratificado por esta Câmara Municipal por ocasião da adesão deste município à iniciativa consorciada. Contudo, conforme previsão contratual estatutária, a evolução das atividades do consórcio e a ampliação de suas atribuições demandam adequações periódicas que reflitam as novas demandas administrativas, técnicas e legais dos entes consorciados. Dentre as principais alterações promovidas, destacam-se: primeiro, inclusão de 3 novos municípios consorciados, Entre Rios, Ipuaçu e São Domingos, fortalecendo a atuação regional e ampliando a representatividade do consórcio. Criação do Conselho Intermunicipal de Defesa do Meio Ambiente do Noroeste de Santa Catarina, Sindema Noroeste, com o objetivo de aprimorar a governança ambiental regional conforme diretrizes da legislação ambiental e da resolução CONSEMA número 117 de 2017. Autorização para a cessão de servidores pelos entes consorciados ao CIMAM com ônus para o consórcio, garantindo maior flexibilidade na gestão de pessoal e o respeito à autonomia dos municípios. Alteração do intervalo entre a primeira e a segunda convocação das Assembleias Gerais, reduzindo de 1 hora para 30 minutos, de modo a tornar os trabalhos mais eficientes. 5. Reformulação da composição do Conselho Fiscal, que passa a contar com 3 membros efetivos e 3 suplentes, extinguindo-se a exigência de 2 representantes por município, o que visa a racionalização e a economicidade. Inclusão de cláusula contratual sobre o reajuste anual da remuneração dos servidores, vinculando a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, conforme estabelecido no regulamento aos servidores.
7. Previsão do pagamento de adicional de responsabilidade aos servidores, reconhecendo a complexidade de determinadas funções no âmbito consorciado. 8. Autorização para que servidores comissionados possam exercer de forma complementar e sem acumulação remuneratória atribuições compatíveis com sua formação técnica ou acadêmica, observados os princípios da eficiência e da economicidade. 9. Criação de 2 novos cargos em comissão, assessor administrativo e assessor de controle interno, necessários para atender às crescentes demandas administrativas e de fiscalização interna. 10. Criação de 16 novos cargos efetivos a serem promovidos por concurso público, sendo 15 destinados à implantação do Programa Ambulatorial de Saúde Mental, em parceria com os municípios de Ipuaçu, São Domingos, Entre Rios, Galvão, Novo Horizonte, Coronel Martins e Jupiá. E 1 para atender ao Programa de Licenciamento Ambiental, artesão, assistente administrativo, assistente social, auxiliar de serviços gerais, cozinha, enfermeiro, médico em formação em saúde mental, médico psiquiatra, pedagogo, professor de educação física, psicólogo, técnico administrativo, técnico em enfermagem, técnico educacional, técnico em reabilitação de dependentes químicos, terapeuta ocupacional e engenheiro florestal. 11. Criação do Programa Ambulatorial de Saúde Mental, CAPS, tipo 1, com sede no município de São Domingos e abrangência regional, cuja manutenção inicial será custeada pelos municípios consorciados até que haja habilitação e repasse de recursos federais ou estaduais. 12. Previsão de concurso público com formação de cadastro reserva para os cargos vinculados ao PASM, com expectativa de início das atividades em janeiro de 2026, além da inclusão de vagas para operador de máquinas, equipamentos e engenheiro florestal. As demais cláusulas do contrato de consórcio do Estatuto Social do CIMAM permanecem inalterados. Ressalte-se que o fortalecimento da governança regional por meio do CIMAM representa estratégia eficiente de promoção de gestão pública consorciada, com ganhos em escala, padronização de serviços, ampliação de capacidade técnica e racionalização de despesas. A presente alteração contratual traduz, assim, um avanço institucional que visa a qualificação da prestação dos serviços públicos, sobretudo nas áreas da saúde, meio ambiente, infraestrutura e assistente social. Por fim, solicito seja o presente projeto recebido e deferida sua tramitação em regime de urgência, haja vista a relevância da matéria. Pelo exposto, solicito análise e votação favorável do projeto de lei anexo pelos vereadores dessa Casa de Lei. Atenciosamente, Agostinho Assis Menegatti, prefeito municipal. Em tempo ainda, cumprimento aqui o Clédson, representando aí o Atlético São Lourenço. Seja muito bem-vindo aí também, Clédson. Projeto de resolução número 1/2025 da bancada do Partido Progressista. Criação da Comissão de Assuntos Relevantes com o objetivo de analisar e acompanhar a implantação do estacionamento rotativo no município de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, em regime ordinário, e será votado na sessão subsequente. Peço para o primeiro secretário fazer a leitura da mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente nos termos regimentais dessa Casa Legislativa, temos a honra de submeter à consideração de vossas excelências o incluso projeto de resolução com a finalidade de criar comissão de assuntos relevantes, objetivando analisar e acompanhar a implantação do estacionamento rotativo no município de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Segundo dados do Ministério dos Transportes, apresentado em audiência pública para apresentação do Plano de Mobilidade Urbana, São Lourenço do Oeste conta com mais de 23.983 veículos emplacados até o ano de 2023 e conta com aproximadamente 1.000 vagas de estacionamento no centro de nossa cidade. Os pioneiros de nossa cidade tiveram a expressiva visão futura para elaborar um traçado urbano com ruas, avenidas e alamedas largas que, com o passar de 67 anos de emancipação, teve um crescimento exponencial e, por consequência, apresentando problemas atrelados à mobilidade urbana, mais especificamente o estacionamento de veículos. Percebemos que nosso município necessita se adequar em relação ao estacionamento público, objetivando adequá-lo às necessidades locais, aplicando novas regras de modo mais eficiente e na consonância da legislação, com a intenção de dar mais conforto e segurança para os usuários do estacionamento e os proprietários do comércio de nossa cidade. Muitos debates, conversações e comentários em redes sociais vêm ocorrendo, tanto no poder público quanto na sociedade em geral, especialmente por meio de diversos segmentos de nossa economia, como a CISLO, CDL e outras. Assim, com vista a ampliar as discussões em torno do tema, é que se propõe a criação de uma comissão especial no âmbito do Poder Legislativo, que será formada por 5 vereadores, que contarão ainda com a participação de representantes do Poder Executivo, da sociedade civil, de 2 órgãos de segurança, na seguinte proporção:
3 do Poder Executivo, 2 da Sociedade Organizada, indicados pela Associação Empresarial Assislo e Câmara de Dirigentes Logistas, CDL, e 2 membros dos órgãos de segurança pública, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A comissão terá como prazo de atividades 60 dias, podendo ser prorrogada se necessário, nos termos do regimento interno. Desta forma, seguindo a evolução, modernidade e desenvolvimento normativo, é que propomos o presente projeto de resolução na certeza da acolhida favorável e posterior constituição da citada comissão para os encaminhamentos objeto do referido instrumento legal. Atenciosamente, Jader Gabriel Iores, Altair Borges, João Carlos Sudovski, Sabino Zilli, vereadores da bancada do Partido Progressista. Requerimento número 66, do vereador João Carlos Sudovski. Requerendo ao Executivo Municipal informações pertinentes à Secretaria Municipal de Saúde. Eu peço ao primeiro secretário para fazer a leitura. O vereador que se subscreve com assento nessa Casa de Leis vem a plenário com base no artigo 251 do Regimento Interno e artigo 55 da Lei Orgânica, requerer que seja oficiado o Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, para que preste à Câmara Municipal as seguintes informações. Primeiro, qual a quantidade de pacientes acamados atualmente cadastrados no município. Segundo, quais os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde a essas pessoas. Terceiro, quais os insumos fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aos referidos pacientes. Justifica o presente requerimento com o fim de obter informações detalhadas acerca da situação dos pacientes acamados no município, visando acompanhar as políticas públicas de saúde, garantir a efetividade da assistência prestada e avaliar possíveis melhorias na qualidade do atendimento e no fornecimento de insumos indispensáveis a essas pessoas. Contando com a costumeira atenção, antecipo agradecimentos, termos em que pede deferimento, São Lourenço do Oeste, 22 de agosto de 2025, vereador João Carlos Sudovski, autor, Partido Progressista. Carta número 9, 2025, do presidente da Câmara Mirim, Peterson Juan Felipe da Silva, encaminhando proposições aprovadas na sessão ordinária realizada no dia 20 de agosto de 2025 para as devidas providências. Solicito para o primeiro secretário fazer a leitura. Requerimento número 02/2025, da vereadora Mirim Thalia Machado Josefino, informações sobre o abastecimento e a falta de medicamentos na farmácia municipal. Moção de congratulação número 3/2025, da vereadora Mirim Paula Eduarda Piovesan, a Escola Básica Municipal Nossa Senhora de Lourdes pela reforma do parquinho. Moção de congratulação número 4/2025, do vereador Mirim Peterson Juan Felipe da Silva, ao Governo Municipal por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, do CREAS e do CRAS, pela realização da caminhada contra a violência doméstica. Moção de congratulação número 05/2025, vereador Mirim Peterson Juan Felipe da Silva, à Administração Municipal por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da Diretoria do Meio Ambiente e à AASL, pela realização da primeira corrida do meio ambiente. Indicação número 27/2025, do vereador Mirim Jonathan Serafini, patrulhamento, cascalhamento e compactação com rolo na estrada que liga a linha Santa Inês à linha Ouro Verde. Indicação número 28/2025, vereadora Mirim Nathalie Vitória de Azevedo, implantação do programa Saúde Bucal na EBM São Roque. Indicação número 29/2025, vereadora Mirim Valentina Portalupe Garbim, fechamento com portas do armário da cozinha da EBM Irmã Cecília. Indicação número 30/2025, vereador Mirim Peterson Juan Felipe da Silva, substituição dos computadores da Biblioteca Municipal, professor Hermindo Lazarotto. Indicação número 31/2025, vereadora Mirim Paula Eduarda Piovesan, ampliação da ponte sobre o Rio Macaco no distrito de Presidente Juscelino. Indicação número 32/2025, vereador Mirim Marco Aurélio Mores, fechamento da quadra esportiva da Escola Básica Municipal Irmã Cecília, respeitosamente Peterson Juan Felipe da Silva, presidente da Câmara Mirim. Submeto ao processo simbólico de votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem levantando. Então, aprovado por unanimidade. Correspondência. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura dos resumos, estando os documentos na íntegra à disposição no sistema SAPL. Do Executivo, ofício número 294/2025, em resposta ao requerimento número 61/2025 do vereador Mauro César Miquelon, referente a informações pertinentes à Secretaria Municipal de Educação, encaminhando os valores anuais da pasta nos orçamentos de 2018 a 2025, com os respectivos gastos com salários e encargos e os percentuais correspondentes em relação ao ensino integral. Este foi iniciado em 2018, com 100 alunos, passando
passando para 400 aproximadamente até 2022, frequentando no contraturno do ensino regular. Já em 2023, o programa passou a ser escola com 60 alunos no integral e 350 no contraturno. No ano de 2024, foram 160 alunos no integral e 240 no contraturno regular. No corrente ano, são atendidos aproximadamente 220 alunos do período integral e 150 no contraturno. São servidos em média 60 almoços por dia. Em relação à existência de algum projeto em andamento para ampliar o quadro de atendimento do ensino integral, informo que há estudos para a construção ou revitalização do espaço existente para melhorar o atendimento da escola de tempo integral. Ofício número 299/2025 do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento número 01 da vereadora Merim Paula Eduarda Piovesan, sobre as melhorias do acesso da Escola Básica Municipal Nossa Senhora de Lourdes, onde informa que foi designado engenheiro civil para atuar exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação, o qual passou a ser responsável pela elaboração de projetos relacionados à área da educação do município, e desta forma, até meados do mês de setembro deste ano, já teremos o projeto para a revitalização da entrada da escola, sendo que o passo seguinte será a execução do mesmo. De diversos, ofício número 18.410/2025 do diretor de controle passivos e qualidade ambiental, em resposta ao requerimento número 47/2025, quanto ao projeto das sacolas plásticas, encaminhando informação técnica número 2865/2025 do IMA, em resposta à solicitação apresentada, detalhando os diferentes tipos de materiais biodegradáveis disponíveis no mercado, expondo que a eficácia dessas medidas depende de ações complementares como educação ambiental da população, estrutura adequada para descarte e compostagem, estímulo à redução do consumo de embalagens descartáveis com aplicação de taxas, cobranças, assim como priorizando o uso de sacolas reutilizáveis e campanhas especiais em prol do meio ambiente. Sugerem ainda análises a legislações implantadas por municípios como Marília e Itapecerica da Serra, em São Paulo, além de outros lugares no exterior que determinam a cobrança no fornecimento de sacolas plásticas pelo comércio. Ofício número 01/2025 da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, de São Lourenço do Oeste, convidando para a apresentação do programa Rede de Comércio Seguro, que será realizado no dia 2 de setembro de 2025, às 19 horas, no auditório da CDL. Passamos agora ao tema Palavra Livre. Eu peço para o primeiro secretário fazer a chamada dos inscritos. Vereador Altair Borges, eu peço a palavra. Concedo a palavra ao vereador Altair. Antes, só quero informar que estamos tendo uns problemas aí com instabilidade na transmissão e que a equipe está trabalhando aí para corrigir esse problema. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente João Carlos Sudowski, todos os colegas vereadores, pessoal que nos assiste, servidores da casa. Gostaria de começar a minha fala hoje na Palavra Livre, falando sobre o concurso, a qual foi anunciado pelo governo municipal, em relação a qual se trata como o maior concurso público da educação nos últimos tempos, né? A qual serão 134 vagas diretas com 29 cargos, né? Então, essas vagas serão divididas entre esses 29 cargos. A gente sabe que foi aprovado por essa casa recentemente um projeto de lei, né, em relação a uma reformulação até mesmo do quadro do magistério do nosso município, e agora a gente vê que de fato a urgência que foi solicitada pelo município para a realização do concurso, ela se sustenta, né? Na época foi pedido aprovação com urgência, nós analisamos, aprovamos, e agora é possível ver aí o município lançando o edital de concurso, a qual vai contemplar várias vagas, né? E a gente tem certeza que vai ser ganho para o município, principalmente em relação à efetivação de vários professores e outros cargos a qual o município também está disponibilizando. Também fico feliz que o edital do concurso também já prevê a alteração legislativa em relação à isenção, né, de algumas pessoas para a taxa para a realização do concurso, a taxa, né, que geralmente se paga para prestar o concurso público. Nós aprovamos também uma alteração na lei que vai permitir que várias pessoas possam participar, né? Então a gente fica feliz com isso, dando mais uma condição para que as pessoas prestem o concurso público. A gente sabe que eu, enquanto servidor, sou um defensor mais do servidor de carreira do que o servidor comissionado, né? Então eu sei que pode ser que algumas pessoas tenham
opiniões diferentes e divergentes, mas o servidor de carreira sempre é alguém que, indiferente de governo, indiferente de partido, vai continuar prestando o serviço, desde que ele seja um servidor de fato que cumpra com suas atribuições, o município tem mais a ganhar, né? Então a gente fica contente que de fato várias pessoas podem ser contempladas. Falar também em relação ao turismo, a gente não deixa de notar aí algumas situações envolvendo o diretor de turismo, e vou comentar sobre o assunto porque nós temos, todos nós, responsabilidades, né? Então, quando nós aprovamos determinada matéria aqui nessa casa, nós temos também a nossa parcela de responsabilidade. Nós aprovamos também nesse ano a criação da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, né? Confiando de fato no projeto de reforma do governo municipal, e a gente se depara com algumas situações. Por isso, hoje à tarde tive até a secretaria conversando sobre essa possível, eu diria que até foi uma opinião expressada por um determinado jornal, falando que o servidor estaria viajando para gastar o recurso público, né? Então, como a gente também, como vereador, como fiscalizador, estive até a secretaria conversando com o secretário, tanto com o servidor, para de fato ver essas questões, né? Então é preciso dizer que a gente entende que São Lourenço, de fato, hoje não tenha uma gama no turismo muito grande, mas conversando com a secretaria, com os responsáveis, a gente entende que eles estão trabalhando para isso, porque se nós não investirmos de fato em turismo e também em cultura, né, isso, querendo ou não, a longo prazo vai causar já uma situação que São Lourenço não avança. A gente sabe que não tem, de fato, muitos pontos turísticos em São Lourenço, e não vai ter se nós não fazermos esse trabalho. Então, quando eu digo que nós temos responsabilidade, nós aprovamos não faz nem 6 meses essa legislação, e é preciso confiar no trabalho que está sendo feito, né? A Secretaria está tentando incluir São Lourenço no mapa do turismo de Santa Catarina, o que é muito importante, sim, até porque a justificativa e a fundamentação para a criação dessa secretaria, dessas divisões, foi para que de fato o município pudesse buscar e ventilar recursos nessa área, e de fato não vai ter mesmo ampliação do turismo se o servidor ficar na sua mesa sentado e não ir atrás desse tipo de situação, até porque ele foi participar, né, o que foi nos passado, do maior congresso técnico em relação ao turismo do Brasil, né? Então, de fato, se daqui 4 anos ou lá na frente essa secretaria que foi criada ou esse departamento que foi criado não deu resultados, assim eu acredito que nós podemos ser cobrados, né? Mas enquanto o trabalho está sendo desenvolvido e coisas estão sendo buscadas, né, na tentativa de que São Lourenço, de fato, crie mais desenvolvimento nessas áreas, a gente precisa ter responsabilidade enquanto vereadores e também quem divulga esse tipo de situação, né? Então, na verdade, eu até falo que foi uma opinião expressada, né, porque teve vários outros meios de comunicação que postaram a matéria de uma forma bem diferente, então a gente entende que é uma opinião que foi prestada pelo determinado jornal. Preciso falar também uma outra situação que chegou até mim, né, em relação a estabelecimentos que têm ficado até mais tarde aberto, né? Então, problema de som alto e problema de, talvez, situações que incomodem os vizinhos, né? Então, em específico, eu tive reclamações de moradores ali do loteamento Aliev, né? E aí a gente acredita que precisa ser olhado com carinho pelos órgãos de segurança pública, até porque a gente tem conhecimento da legislação de que aqui no centro do município, quando um estabelecimento comercial ele vai realizar algum evento que envolva som, que envolva música ao vivo, né, precisa ter liberação da polícia, do bombeiro, do conselho tutelar, precisa ter inclusive segurança, né? E aqui no centro a gente sabe que funciona dessa forma, e a gente espera que nos bairros funcione da mesma forma. O estabelecimento não pode funcionar até 2, 3 horas da manhã, né, sem ter essas liberações, porque acaba incomodando, querendo ou não, aqueles que trabalham. A gente sabe que, como a nossa cidade tem várias empresas e há vários horários de trabalho. A gente sabe que é aquele que trabalha de dia, mas também é aquele que trabalha à noite, né? Então a gente pede aí aos órgãos de segurança pública que verifiquem e apliquem a lei assim como ela é aplicada aqui no centro, né? Não é porque é nos bairros que aí os vizinhos podem se incomodar com esse tipo de situação. Por último, também preciso fazer menção de um pequeno acidente que teve ali perto da rodoviária municipal, a qual uma pessoa acabou no domingo caindo numa valeta ali próximo da rodoviária, né? Aí familiares entraram em contato comigo, moram ali perto, dizendo que foi por causa de falta de sinalização, e agora preciso fazer esse comentário, porque teve uma indicação do vereador Altair há alguns meses, né,
direcionada ao DEINFRA aqui de São Lourenço do Oeste, né, do Estado, na verdade, mas tem uma gerência aqui. E a gente pedia melhorias, né, inclusive de sinalização. E a resposta que veio do servidor do DEINFRA, não sei se é comissionado, não sei se é servidor de carreira, né, por isso que a gente precisa entender todo o contexto, mas na época a resposta que veio para a Câmara de Vereadores, eu achei que foi de uma forma infeliz, de uma forma até mesmo ignorante, falando que os vereadores talvez não tinham conhecimento, que ali o trevo estava sendo feito um estudo para melhorias, né, na sinalização e na forma que iria ficar o trevo. E na época também, até tem esse documento, até vi um tom de ameaça, dizendo que, qualquer coisa nós fechamos o AMA, né, a entrada do AMA, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né. Então, a gente pede aí para os responsáveis, né, que tenham consciência nas suas respostas, né, porque quando o vereador, de fato, solicita alguma coisa, é para melhoria de um determinado local, e a gente não está pedindo coisa porque está desinformado ou tentando fazer volume aqui na Câmara de Vereadores, né? Se a gente requerer alguma coisa, ou pedir alguma informação, ou fez uma indicação, é para que algumas providências sejam tomadas, né? E nós não temos medo de ameaça, pelo menos eu não, né? Então, fiz a indicação naquela época, e a resposta foi aquela, e estou devolvendo agora da mesma forma. Infelizmente aconteceu o acidente, a gente espera que não aconteça mais, e quando a gente faça as indicações, pelo menos responda à Câmara de Vereadores de uma forma decente. Obrigado, presidente. Em tempo ainda, cumprimento aqui o pessoal do Atlético São Lourenço, o Giovanni, o Anderson, o Vinícius, bem-vindos aí, sintam-se acolhidos. Próximo. Vereador Edson Ferrari. Eu passo a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Edson. Cumprimento aqui o senhor presidente, João Carlos Sudowski, colegas vereadores, servidores da casa, professora, público presente, os integrantes aí da diretoria do Atlético São Lourenço, parabéns pelo feito. Estava lá assistindo e torcendo para o Atlético, mas infelizmente não foi dessa vez, mas a gente sabe o quanto foi se empenhado para tentar chegar e infelizmente não deu. Mas é assim, hora se ganha e hora se perde, mas vamos em frente que vai dar certo. Senhor presidente, colegas vereadores, que me traz dessa tribuna também, falar um pouco do livro da professora Uédica, que ela esteve aqui, conversou com nós na sala do café, mas também levar conhecimento do público, do trabalho que ela vem fazendo, né? Ela fez a primeira edição aí do livro, um livro infantil de poesias, e no município de Jupiá, e agora se traz a segunda edição para o município de São Lourenço do Oeste. Então, hoje a gente vive no meio eletrônica, onde que as crianças só pensam em celulares, computadores, e se esqueceu dos livros. Então vejo a importância dela estar fazendo esse empenho para trazer as crianças, incentivar a escrever os seus poemas, e que elas possam ler, se sentir integrado, se sentir o autor daquele livro. Então, só tenho aqui parabenizar a professora Uédica pelo feito, e me colocar à disposição como vereador, no que a gente puder ajudar. A gente vai estar aí para estar contribuindo com a professora, para que esse livro seja lançado aqui em São Lourenço, e se a gente puder também, ela nos contava que ela mandou imprimir 4 cópias, né? Então, com certeza, se a gente puder fazer mais cópias para distribuição aí para as bibliotecas do nosso município e divulgação. Então, parabenizo novamente ela, e ela pode, com certeza, contar com o vereador. Também, presidente, não poderia deixar, vendo a pauta da Câmara Mirim, todos os assuntos importantes, principalmente quando se fala em estrada, alargamento de pontes, tudo que a gente traz para a Câmara, né, que a gente discute aqui, os vereadores Mirim também estão vendo aí, patrulhamento aí da estrada que liga aí a comunidade do Ouro Verde até na comunidade da linha Santa Inês. Então, a necessidade de dar a melhoria, a trafegabilidade para aqueles produtores que estão lá. Então, a gente vê que as cobranças, alargamento de ponte, principalmente também o requerimento direcionado aí à Secretaria de Saúde, pedindo e questionamento da falta de remédio. A gente não tem conhecimento disso, né, mas é uma coisa que já começa a preocupar. Se isso acontecer, a gente sabe que São Lourenço do Oeste precisa um volume grande de medicação para suprir a necessidade hoje.
Se falava esse dia aí, vou falar o número aqui, e talvez eu erre, mas é 198 mil comprimidos de depressivos que são precisos estar na farmácia de São Lourenço do Oeste para suprir a necessidade. E a gente tem que ter essa medicação. Esse pessoal faz o uso contínuo dessa medicação. Então, a gente espera que esse requerimento, né, venha e não esteja faltando. A gente não tem conhecimento disso, né? A gente quer que isso não falte no nosso município. Também vendo o vereador Altair falar sobre o evento do diretor do turismo que estava em São Paulo. Não vou aqui criticar, que a gente sabe que tem que primeiro gastar para depois colher os frutos, né? Então, assim, acho que um tempo, vereador, é muito longo, 4 anos, para nós começar a colher os frutos, né? Até porque o município está gastando com isso. Nós precisamos, logo aí na frente, nós começar a colher fruto desse trabalho que ele vem fazendo, né? Então, sim, hora tem que ter o investimento para depois nós colher fruto. Então, a gente não estou aqui criticando, vereador, de momento algum, a gente só fazendo que a gente entenda esse assunto, né? Também falar de jornal A, ou B ou C, eu acho que cada um tem a liberdade de postar, e eu vejo que o jornal não postou, não é puxando brasa para ninguém, não postou nada de inverdade, até porque ele pegou o que está no portal da transparência e colocou lá. Então, assim, espero que só para contribuir, que a gente colha logo esses frutos e não demore 3, 4 anos, que daí é um tempo muito demorado. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Próximo. Vereador Mauro César Miquelon. Retiro a palavra, presidente. Vereador Juscelino Bobassaro. Eu peço a palavra. Concedo a palavra ao vereador Jussemir. Boa noite a todos. Cumprimento aqui nosso presidente, colegas vereadores, professores de Libras, servidores da casa e todos que nos acompanham nessa noite. Eu vou fazer uso da palavra livre hoje para falar um pouquinho de uma classe, talvez um pouco esquecida e tanto quanto talvez desvalorizada na questão remuneração e pelos trabalhos que eles exercem perante a nossa comunidade, né? Um trabalho bastante importante perante a sociedade, o vigilante. Por que que eu falo isso? Porque eu tenho acompanhado de perto o trabalho, há poucos dias, de 2 vigilantes que trabalham em nossos colégios, lá no distrito também, e a gente tinha um modo diferente de pensar sobre eles. Eu achava que, de repente, qualquer farda e um cacetete, aí tu poderia ser um vigilante. Mas, em conversas com eles, procurei entender como que foi o início do trabalho. Então, eles tiveram que fazer um estudo bem sofrido. São 200 horas de cursos, né, abordando legislação, direitos humanos, segurança, prevenção de acidentes, primeiros socorros, exames de aptidão física e ainda solicitar a licença Polícia Federal e continuar se atualizando e fazendo uma reciclagem contínua. Então, eu quero valorizar essa classe, tá? Porque eles têm que ter uma ficha corrida muito limpa, ser pessoas honestas, pessoas de bens para ser um vigilante. Então, estendo meus cumprimentos aí a toda a classe de vigilantes, né, que prezam pela segurança de todos os setores. E um olhar especial, né, também a esses vigilantes que principalmente cuidam dos colégios, que cuidam de nossos professores, que cuidam de nossas crianças, né, que cuidam dos nossos filhos, um importante trabalho que eles fazem. E falando em segurança, eu quero aproveitar aqui também, pedir para a Dani colocar umas fotos a respeito lá do parquinho do nosso colégio, da Escola Básica Nossa Senhora de Lourdes, até preservando, né, pela segurança, a gente está trocando lá todos os brinquedos que são de metais por madeiras, né,
para a questão de segurança dessas crianças, porque os metais às vezes acabam envelhecendo, enferrujando, acabam machucando algumas crianças. Então, olha que coisa linda aí, a gente trocou parte delas já. Parabéns à escola, a toda a direção, né, pelo importante trabalho, pelo cuidado que tem tido com as nossas crianças. Um investimento aí de R$ 14.700, feito com recursos próprios, né, com a festa junina que foi feito lá, e teremos a troca agora o mês que vem, acredito que de mais 6 balanços também, que a gente vai ter o arroz de galpão no dia 14 de setembro na Gruta, para que a gente possa continuar com os investimentos, né? E também estendendo um convite aqui especial aí das pessoas aí da Santana da Bela Vista, dia 13 de setembro, né, o 8º jantar italiano, né, Rabaltão de la Polenta, que acontece lá na Santana da Bela Vista. Um importante evento, gostoso demais. Quem não teve a oportunidade de participar, participe. Realmente uma coisa bastante boa, um jantar bastante importante. Seria isso de momento. A ideia é que tudo que tu capi costa que go parlar, tá? E demo tudo insieme. Obrigado. Próximo. Vereador César Pira. Eu retiro a palavra, senhor presidente. Vereador Edson Demarque. Eu peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Edson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, funcionários da casa, professor de Libra, pessoal do Atlético São Lourenço, aí, a imprensa. É só um aviso, aí, um convite, aí, ó. O Júcio acabou não fazendo. Aí. Então, no sábado, a gente tem um almoço para o menino Enzo, no Bela Vista. Convidar todo mundo aí, em nome do policial Ferrari, do Dani Zafre, do Armelindo Bump e demais pessoas. O seu Gentil Niesesc, né, os amigos da música. Então, estão fazendo esse evento. Fui convidado esses dias para ir até Saltinho, não pude ir, né, no primeiro evento que fizeram lá. Agora o pessoal de São Lourenço, Moacir Bessegato, o pessoal do Bela Vista, se comprometeu em ajudar a fazer também um evento aí. Estão convidando todo mundo aí. Temos um ingresso para vender também, vamos ajudar. Eu e minha esposa vamos trabalhar lá, fazer salada, servir almoço. Convidando todo mundo aí. Está faltando pouco dinheiro para o Enzo, né? Um menino aí que não enxerga, tem que ir para Tailândia. Então, convidar toda a população de São Lourenço e região aí. Seria isso, senhor presidente. Próximo. Vereador Jader Iores. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Jader. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores da casa, ao público que nos acompanha virtualmente, também presencialmente, a imprensa e as intérpretes de Libras. Senhor presidente, o assunto que eu tenho para tratar hoje, pegando um gancho das palavras do vereador Altair sobre o concurso do magistério do nosso município, a lei que foi aprovada aqui nessa casa, né, no qual, como líder de governo, em nome do prefeito Agostinho, do vice Santian e também do secretário Alex, quero aqui agradecer a todos que confiaram nesse projeto, destinaram o seu voto de confiança para o Poder Executivo, né, lembrando que serão 134 vagas, né, nas mais variadas áreas da educação, serão para professores, psicólogos, nutricionistas, psicopedagogos, monitores, enfim, entre todas as áreas da educação. E no dia 10 de agosto deste ano, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina enviou um ofício para o Poder Executivo, cobrando, né, acredito que não foi só o Poder Executivo, ou só a Prefeitura Municipal de São Lourenço do Oeste, mas sim todos os municípios de Santa Catarina, né, principalmente o ponto 2 desse ofício, que diz: determinar a Prefeitura Municipal de São Lourenço do Oeste que apresente para esse tribunal, no prazo de 180 dias, planos de ações detalhando, inclusive com estabelecimento de prazos, a indicação dos responsáveis visando regular o elevado número de contratações temporárias,
possibilitando a admissão de servidores em caráter efetivo, quantidade adequada ao atendimento, estratégia do 18.1 do Plano Nacional de Educação, modo que pelo menos 90% dos profissionais do magistério sejam ocupantes de cargo efetivo. Então, lá atrás, na mensagem da lei, na época, dizia exatamente isso. E algum tempo depois, o Tribunal de Contas envia este ofício, né, cobrando o Poder Executivo para que realizasse, então, o concurso público. E o qual o município informou já ao Tribunal de Contas que está bem à frente disso, né? Lembrando que são 5 etapas. A primeira, apresentação da legislação municipal, elaborada, finalizada e aprovada nessa casa. Contratação da empresa especializada do concurso público, já cumprido, já elaborado, já contratado. Edital do concurso público, edital lançado e as inscrições abertas na data de hoje, né? Claro, restando as outras 2 etapas, que é a conclusão do concurso público e, posteriormente, a convocação dos novos profissionais. Então, mais uma vez, agradeço a todos que confiaram nesse projeto, confiamos no que nos foi dito em 2 reuniões, né, aqui nessa casa, né, que será um projeto para melhorar a educação de São Lourenço do Oeste e, claro, né, efetivar o maior número de profissionais na sua área de educação. E fazendo um gancho também, né, o Poder Executivo Estadual, né, também está nesse plano, né, de efetivar mais de 28 mil profissionais na área de educação, se eu não me engano, é mais ou menos esse número. Então, não é só São Lourenço do Oeste, é todos os municípios, inclusive o estado de Santa Catarina, o governo do estado de Santa Catarina. Senhor presidente, o segundo assunto que eu tenho para tratar, Casan, mais uma vez, né, no qual começou todo o processo de melhoria, né, eu peço para a Dani colocar as imagens do antes e depois, inclusive os vídeos, de toda a melhoria da infraestrutura lá existente, da estrutura lá existente, né, que no qual já iniciou com a limpeza da barragem, da ETA, né, e os serviços que já foram realizados. Foi retirado 6 mil metros cúbicos de lodo, barro, enfim, entulhos. A manutenção elétrica também foi realizada, que foi a limpeza dos transformadores da ETA, a instalação de uma macro medidor para saber a quantidade de água que está sendo retirada do reservatório e posto em tratamento, e também a limpeza da adutora, que leva a água tratada até a câmara de sucção, que leva posteriormente a água para a cidade. Então, é um trabalho que quero aqui parabenizar o Laudir, o gerente da Casan, né, que está com um olhar atento e efetivamente está trabalhando para melhor atender os munícipes e também levar mais qualidade de água para São Lourenço do Oeste, também Novo Horizonte, né, que é contemplado com essa ETA aí. Senhor presidente, outro assunto que eu quero tratar aqui nessa tribuna é a respeito da Federação do União Brasil IPP, que aconteceu na última semana, a primeira convenção, né, no qual finalizou todo o processo burocrático, e aqui trazer mais uma vez os números que essa federação entre União e IPP, que é praticamente a junção de 2 partidos, num casamento temporário de 4 anos, que poderá ser prorrogado, né, no qual hoje se encontram 109 deputados federais, 186 deputados estaduais, 15 senadores, 7 governadores, 1.335 prefeitos e 12.398 vereadores. E há mais ou menos um ano atrás, nós estávamos iniciando uma campanha eleitoral e nós escutávamos, né, principalmente nós da bancada do Progressista, de onde nós iríamos arrumar recursos se nós não tínhamos representantes a nível federal, nós só tínhamos um senador, deputado federal praticamente nós não tínhamos, e também deputados estaduais eram limitados. E com essa federação e também com a bancada no qual formamos na eleição passada, alguns números eu quero trazer aqui, nesses 8 meses de mandato dos nobres colegas vereadores do PP, e também do prefeito Agostinho, do vice Santiago, mas falando especificamente do PP e do União Brasil, que foram 3.889.000 reais de emendas conquistadas para esse ano de 2025. Né, se for dividir aqui por 4,
né, vereadores, dá quase R$1 milhão, que foi o valor que o vereador Justo conseguiu com apenas um deputado a nível estadual. Então, estamos na média dos outros nobres colegas vereadores. Eu acho que todo mundo aqui está num objetivo comum, né, que é de buscar recursos e atender às obras, atender as pessoas, enfim. Então, dizer que o trabalho aqui continua, a gente não está aqui para brincadeira, né, e possivelmente daqui a pouco haverá uma matéria, né, de custos e diárias de vereadores, mas aqui já adianta, se quiser, já poder colocar os valores já conquistados pelos colegas vereadores, e coloque de todos, né, não precisa colocar de 2, 3, coloque de todos os vereadores, né, tanto outros mais, outros menos diárias, também outros mais, outras menos emendas para os municípios, também não tem problema. E qualquer dúvida, né, o secretário Rubens, de Relações Institucionais, está lá para esclarecer e também mostrar o que efetivamente está sendo trabalhado de recursos públicos em São Lourenço do Oeste. E uma emenda que eu quero destacar aqui, lá na linha Santo Antônio, carinhosamente chamado Macaco, né, essa semana será publicado o edital de R$1 milhão da emenda do senador Esperidião Amin para a pavimentação, se Deus quiser, não até a comunidade, mas bem próxima à comunidade da linha Santo Antônio. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Próximo. Vereador Sabino Zilli. Eu peço a palavra, presidente. Concedo a palavra ao vereador Sabino. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas, servidores da casa, ao público presente. Não vamos brigar pelas emendas aí, pessoal. Vamos atrás de dinheiro, vamos atrás de dinheiro. Eu quero começar comentando aqui de uma viagem que eu fiz no final de semana. Eu fui a Porto Alegre. A de ida e de volta foi bem, mas a parada lá que foi assistir o jogo do Grêmio não foi fácil, hein? Meu Jesus. Como é que diz o comentarista? Como sofre essa torcida do Grêmio? Barbaridade. A do Inter também. Então, parabéns aí ao pessoal do consulado do Grêmio aí que organizou essa viagem. Muito boa a viagem, só o estar lá assistir o Grêmio que não foi muito bom. Imagina quem estava em casa, que nós estava lá chovendo. Quem estava em casa estava bravo, imagina nós lá na chuva. Mas tudo bem. Falar um pouquinho então, que a gente viu também lá em Porto Alegre, é a questão da nossa fiação de internet aí nos postos, que em São Lourenço tem, toda a cidade tem problema. E parabenizar aí o Paulo da Celesc, que começou a fazer uma limpeza, eles estão fazendo dentro do possível, onde está mais ruim. Só que já teve ponto que a Celesc passou fazendo essa limpeza e tem empresas que estão instalando a internet e estão deixando os fios pendurados. Só no Ernesto Beltrão acho que tem mais de 10 fios que eles cortam e deixam pendurado. Então eu sugeria ao Poder Público, a administração, que chamasse esse pessoal das empresas e a Celesc junto para tentar dar uma melhorada, porque não adianta a Celesc passar limpando esses fios e eles atrás deixando pendurado. Então eu acho que é importante fazer esse chamamento aí que para melhoria, se é para melhorar, não adianta, né? Um faz, outro continua fazendo o errado, né? Outra coisa também falar aqui da unidade de suporte avançada da SAMUL e da USA, que ia ser inaugurado nessa semana e foi cancelado. Acho que o governador aí não vai poder estar presente. E dizer então que mesmo assim a partir de amanhã já vai estar funcionando. Então para o público que precisar aí já vai estar aí à disposição da população. Falar um pouquinho aí da viagem do Luiz, né, João, gente que esteve em Joinville. Joinville falou lá e deixou bem claro que nós temos que divulgar São Lourenço para conseguir empresa, para conseguir, desde a área de turismo, tudo. Então é importante viajar. Joinville, segundo o secretário lá, eles gastaram muito em divulgação, onde tinha uma feira a nível de Brasil, eles foram. Joinville hoje, tudo bem que não vão comparar, mas eles conseguiram muitas empresas aí, por fato de fazer essas visitas, que não é um gasto, isso é um investimento, né? Então, parabéns ao Luiz aí, continue assim, que vai trazer muitos benefícios para a nonossa cidade. Era isso, presidente, um abraço. Próximo. Vereador João Carlos Sudovski. Eu peço a palavra e peço ao vice-presidente, vereador Edson, para assumir a presidência.
concedo a palavra ao vereador João Carlos Sudovski. Recumprimento aqui meus nobres colegas vereadores, pessoal que está aqui nos prestigiando, pessoal do Atlético São Lourenço, obrigado aí pela presença, a imprensa, Márcio Lima, da Rádio 12, a Fernando, está sempre aí nos acompanhando, obrigado por nos prestigiar nessa noite. Também as pessoas de casa, né, que estão nos acompanhando aí, estamos com um pequeno probleminha de sinal aí, mas a equipe está trabalhando aí para resolver, solucionar esse problema técnico aí. Se a gente tivesse combinado antes, né, Sabino, nós não tínhamos acertado. Eu também penso da mesma forma que você. Nós dois fomos naquela missão Joinville, né, junto com a Cislo, e lá visitamos o Parque Perim, que é um grande polo industrial, né, o maior polo industrial de Santa Catarina, e acredito que nós estamos no caminho certo, sim, guardadas as devidas proporções nos tamanhos populacional e demográfico das cidades, né, São Lourenço e Joinville, mas nós precisamos fazer o que o secretário de Infraestrutura lá, o William, de Joinville, nos comentou numa reunião que ele teve conosco lá. Nós precisamos vender a nossa cidade, mas vender uma imagem boa, né? Como que a gente faz isso? É divulgando as coisas boas de São Lourenço. E aonde que a gente faz isso? Nas feiras, nos eventos, aonde que nós podemos ir lá e falar: São Lourenço é a capital das massas e biscoitos. São Lourenço é a cidade jardim. São Lourenço tem um povo alegre, um povo trabalhador, um povo ordeiro. É uma cidade boa de se morar. É assim que nós vendemos a imagem da nossa cidade, para que no futuro possíveis investidores venham até a nossa cidade e possam aqui se instalar, né? Eles precisam conhecer as coisas boas do nosso município. As coisas ruins, não precisa nem nós falar, elas vão com o vento. Mas as coisas boas nós precisamos falar. Então é nessas oportunidades que nós precisamos divulgar São Lourenço do Oeste. Isso não é um trabalho que é feito 1 mês, 2 meses, é um trabalho contínuo, né? Tem que ser feito periodicamente. Então, parabéns à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, que está trabalhando nesse sentido, entendeu essa necessidade, né? Nós estamos aí prestes a adquirir uma nova área industrial, que já foi comentado aqui também na sessão passada. Nós fomos há uns 10, 12 dias atrás aí a Florianópolis, aonde que lá o secretário Silvio Drevik assinou lá a liberação dos 4 milhões de reais para a aquisição da nova área industrial aqui do nosso município. E nós precisamos buscar esses investidores, então, né? Vamos ter os terrenos, mas precisamos dos investidores para vir se instalar, gerar mais emprego, gerar mais renda, o município captar mais recurso através da arrecadação e assim devolver esse recurso para a sociedade. É uma engrenagem que tem que trabalhar bem engraxadinha, senão ela começa a ranger e quebrar os dentes. Então, cada um fazendo a sua parte, né? E a parte da pessoa do Luiz, da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, é divulgar o município. E parabéns por ele ter tomado essa iniciativa, ido lá e estar fazendo esse trabalho. E nós não podemos nos ater, como disse o vereador Jader, a custos de diárias, né? Nós, esse ano, estamos indo à busca de recursos, todos os vereadores aqui, né? Os 9 vereadores estão empenhados nisso, e isso eu não canso de dizer, que uma administração pública ela não se faz a uma mão só, são várias mãos juntas que conseguem desenvolver um trabalho e buscar recurso e investir naquelas demandas que o município tem. E que eu vejo que todos os vereadores, independentemente de partido A, B ou C, estão buscando esses recursos, né? Cada um com o seu representante a nível estadual, a nível federal, e é nesse sentido que nós precisamos continuar trabalhando, né? Continuar trabalhando. Esse ano é um ano importante para a busca de recursos, a gente sabe disso. O ano que vem tem eleições a nível federal, a nível estadual,
E é nesse ano que nós precisamos ir lá, então, e garimpar e conversar com os nossos representantes para que eles venham aqui atender as nossas demandas, porque no próximo ano, possivelmente, eles vão vir aqui apresentar as propostas deles para o próximo pleito eleitoral. Então, a gente precisa também que eles olhem com bons olhos para São Lourenço do Oeste na questão financeira também, porque nós também precisamos atender a população daqui. E eles têm os recursos e nós temos as demandas, nós estamos próximos da população, então o vereador vai lá junto com o seu representante, porque o senador, o deputado federal, o deputado estadual, ele não está no dia a dia da população aqui no município. Quem está é o prefeito, é o vereador. Então é para isso que ele tem que ir lá e buscar esse recurso junto com esse representante para direcionar esse recurso aonde entende que é importante. E nós do Partido Progressista, né, o vereador Jader já comentou também, mas é sempre bom a gente salientar, nós estamos buscando sempre esses recursos. A gente que é mais do interior, né, vereador Jussi, nós nos preocupamos sempre com estrada, com infraestrutura para o interior, e, claro, também buscando recursos para a cidade, mas como moramos lá no interior e acredito que a gente tem buscado essas demandas para atender a nossa população do interior. Nós conseguimos lá R$1 milhão para pavimentação aqui com o senador Espiridião Amin, na linha Santo Antônio. Então, vejam que é uma importante emenda que vem para melhorar ainda mais essa importante comunidade que tem um tráfego bastante pesado, bastante intenso, e vai melhorar as condições de vida daquela população, trazendo mais dignidade, trazendo mais qualidade de vida para as pessoas que moram ali. Né, já falamos aqui do Estrada Boa Rural, que vai ter também mais ou menos aí uns 12 a 14 quilômetros de estrada asfaltada no interior do município. Né, a ideia já é começar esse ano, vamos ver se conseguimos. Então, a gente está em busca desses recursos. E, graças a Deus, estamos encontrando parcerias boas. E essas parcerias só são possíveis porque nós temos um grupo forte aqui no município. Nós não temos uma pessoa indo lá apenas e pedindo. Nós temos vários vereadores, prefeito, vice-prefeito, que estão indo com o mesmo pensamento. E eu lembro bem quando nós fomos a Brasília, e agora nessa última vez, quando fomos em Florianópolis também, a mesma situação aconteceu. Quando chegamos lá no gabinete da Carolina Detoni, ela disse, e entramos lá em 6, 7 lá dentro do gabinete, eles chegam, dá um passo para trás, né? Eles dizem, opa, aqui o pessoal tá unido, tá junto. Então eles sentem mais segurança em liberar um recurso, aonde eles veem que a coisa está engrenada. Quando fomos no gabinete do Altair Silva também, nessa última visita a Florianópolis, a mesma situação. Temos várias pessoas, vários vereadores no mesmo local, junto com o prefeito, junto com o vice-prefeito, e isso mostra credibilidade. Né? Então dá mais segurança para o parlamentar depositar ali o seu voto de confiança. Então, só quero agradecer aqui a todos os parlamentares que estão ajudando São Lourenço do Oeste. Eles não estão ajudando o vereador A, B ou C, o prefeito A, B ou C, eles estão ajudando São Lourenço do Oeste. Isso que é importante. Então, vamos continuar nessa pegada. Nunca me recusei a dar diária para ninguém aqui, a conceder diária para ninguém. Não vou me recusar como presidente dessa casa. Sempre que for solicitado e entendendo que há necessidade, que é possível o vereador ir a Brasília, ir a Florianópolis, buscar recurso, vamos liberar, porque entendemos que isso é importante para o nosso município e é só assim que se constrói um município forte. E São Lourenço do Oeste é forte e nós precisamos continuar nessa pegada. Era isso. Obrigado. Devolvo a presidência ao João Carlos Sudovski.
Encerrada, então, a fase do expediente, passamos ao intervalo regimental de 10 minutos. E eu consulto o plenário, então, para que possamos passar direto à pauta da ordem do dia sem fazer o intervalo regimental. Então, passamos à pauta da ordem do dia. Requerimento número 66, do vereador João Carlos Sudowski, requerendo ao Executivo Municipal informação pertinente à Secretaria Municipal de Saúde. Abro espaço para discussão na tribuna. Eu peço a palavra e peço ao vice-presidente, vereador Edson, para assumir a presidência novamente. Concedo a palavra ao vereador João Carlos Sudowski. Então, rapidamente, só justificar então esse requerimento que eu solicitei aí à Secretaria de Saúde a respeito dos pacientes que nós temos no nosso município, acamados, quais os insumos que a Secretaria de Saúde está fornecendo, a forma de atendimento que essas pessoas estão tendo, para entender um pouco melhor de que forma que nós podemos, de repente, melhorar esse atendimento, se é possível melhorar ou não, desenvolver alguma política, né, que a gente possa atender melhor essas pessoas. A gente sabe que quem está numa situação de doença, né, principalmente acamado ali, que depende de outras pessoas para os cuidados básicos, né, precisa de um atendimento diferenciado. Então, a gente tem essa consciência e solicitou, então, a Secretaria de Saúde, através da secretária Cátia, já conversei com ela a respeito disso, ela prontamente aí, se dispôs a nos atender nesse requerimento, e vamos aguardar, então, a resposta desse requerimento para ver de que forma que nós, enquanto legisladores, podemos auxiliar essas pessoas, de repente, desenvolvendo um projeto futuramente, ou, sei lá, montar uma forma para atender bem essas pessoas, né? Acredito que o município está fornecendo, sim, assistência a essas pessoas, mas é importante nós, como vereadores, saber se é possível, nós todos podemos melhorar, né, de uma forma ou de outra. Então, a gente pretende, com esse requerimento, entender melhor essa situação, para que futuramente possa desenvolver um projeto, um programa, para que essas pessoas também tenham um atendimento mais digno, né, mais solidário. Então, era isso. Obrigado. Devolvo a presidência ao João Carlos Sudowski. Continua a discussão. Encaminhamento de votação pelos líderes. Submeto à votação. Quórum maioria simples dos presentes. Está em votação. Aprovado por unanimidade. Redação final de lei, do projeto de lei número 38, 2025, que institui o Programa de Inclusão Produtiva e Empregabilidade, denominado Valoriza São Lourenço, e da outras providências. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da parte alterada. Redação final do projeto de lei número 38, 2025, que institui o Programa de Inclusão Produtiva e Empregabilidade, denominado Valoriza São Lourenço. Artigo 2º, o programa tem como objetivos promover a capacitação e qualificação profissional e também a inserção no mercado de trabalho de cidadãos residentes em São Lourenço do Oeste em situação de vulnerabilidade social, cadastrados no Cadastro Único CadÚnico. Artigo 5º, são elegíveis para participação no programa Valoriza São Lourenço somente aqueles devidamente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, conforme os critérios estabelecidos pela legislação vigente, especialmente a Lei Federal número 14.601/2023 e o Decreto Federal número 12.417/2025. Inciso 2º, pessoas com deficiência ou reabilitados pelo INSS que necessitem de capacitação, qualificação ou recolocação profissional. Terceiro, jovens e adultos desempregados em busca de capacitação e qualificação profissional. Artigo 6º, o programa Valoriza São Lourenço será estruturado em 3 fases. Inciso 2º, fase 2, qualificação, capacitação e intermediação de empregos. A linha A,
oferta de cursos gratuitos de capacitação e qualificação profissional com carga horária mínima de 30 horas e certificação reconhecida. A linha I, disponibilização de espaços gratuitos para capacitação e qualificação com orientação em pequenos negócios. Abro espaço para discussão na tribuna. Encaminhamento de votação pelos líderes. Submeto à votação. Quórum maioria simples dos vereadores. Está em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 41/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a criar e estabelecer e operacionalizar o Centro de Inclusão Digital. Manifestaram-se favoráveis os integrantes nas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Contas, Cultura, Saúde e Assistência Social. Eu peço para o primeiro secretário fazer a leitura do parecer às comissões de Educação. O projeto em estudo tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a instituir e operacionalizar o Centro de Inclusão Digital, espaço destinado a oferecer formação e orientação à comunidade no uso de ferramentas tecnológicas. A proposta busca atender a crescente necessidade de inclusão digital da população, proporcionando educação tecnológica básica e avançada, e ênfase em segurança digital, uso de serviços públicos digitais. Além disso, o centro deverá promover cursos de capacitação voltados à prevenção de fraudes e golpes eletrônicos, tema de grande relevância diante de aumento de crimes cibernéticos. No contexto atual, a alfabetização digital é requisito indispensável para o exercício pleno da cidadania, permitindo que os cidadãos tenham acesso facilitado a políticas públicas, serviços digitais, oportunidades de emprego e desenvolvimento pessoal. A criação do Centro de Inclusão Digital está alinhada às diretrizes nacionais de promoção da cidadania digital e os compromissos do município com a educação continuada e preventiva. Temos que esta medida representa um avanço significativo nas políticas públicas locais a promover cidadania, inclusão social e segurança digital para a população de São Lourenço do Oeste. Da conclusão, diante da análise feita por esta comissão, em especial quanto ao mérito do projeto, exaramos parecer favorável à matéria, sala das comissões, 21 de agosto de 2025, Sabino Zilli, vice-presidente e relator, vereador Jader Gabriel Iores, presidente, voto favorável, vereador Mauro César Miquelon, membro, voto favorável. Abro espaço para discussão na tribuna. Encaminhamento de votação pelos líderes. Submeto à votação. Quórum maioria simples dos presentes. Está em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 52/2025 declara de utilidade pública a Associação Atlética São Lourenço. Manifestaram-se favoráveis os integrantes nas comissões de Legislação, Justiça e Redação e Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Eu peço para o secretário, primeiro secretário, fazer a leitura do parecer da Comissão de Legislação. Projeto em estudo de autoria do vereador Jader Gabriel Iores, tendo como coautores os vereadores João Carlos Sudovski, Altair Borges e Sabino Zini. Destacamos em especial neste momento a legalidade da matéria, a qual temos que resta satisfeita, visto não ser matéria de iniciativa privativa do prefeito, podendo, portanto, ser proposta pelos vereadores. Também há essa previsão no artigo 2º da Lei número 2.736/2023, a qual dispõe sobre a concessão e manutenção do título de utilidade pública no âmbito do município de São Lourenço do Oeste. Quanto à aptidão da Associação Atlético São Lourenço, fundada em 4 de julho de 2023, verificamos que foram anexados os documentos que comprovam os requisitos para a concessão da declaração de utilidade pública, os quais encontram-se discriminados no artigo 3º da citada legislação municipal. No mais, nesse momento, reiteramos a legalidade da matéria, sendo que a análise mais detida do mérito reserva-se à comissão temática pertinente. Da conclusão, diante do exposto, em especial quanto à legalidade e à constitucionalidade do projeto de lei em questão, esta comissão manifesta-se favoravelmente. Sala das comissões, 3 de julho de 2025, Mauro César Miquelon, membro e relator, vereador Altair Borges, presidente, voto favorável, vereador Jader Gabriel Iores, vice-presidente, voto favorável. Abro espaço para discussão na tribuna. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Jader.
Boa noite mais uma vez a todos. Apenas uma retificação, peço que não peçam questão de ordem. Quero lembrar também que os vereadores do MDB e também do PL estão em busca de recursos e emendas para os munícipes de São Lourenço do Oeste. Então, qualquer má interpretação não foi por maldade, não. Apenas isso, senhor presidente. Falando do projeto de lei de utilidade pública, senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar a coragem, né, de toda a equipe, o staff do Atlético São Lourenço, né, de fundar a associação, ir atrás de patrocínio, atletas, acompanhar em viagens, enfim, toda a demanda necessária, né, para uma paixão, o esporte, e especificamente o futsal. Né, então, e aqui da Câmara, né, o projeto de minha autoria, juntamente com os demais vereadores, né, um reconhecimento a todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo em São Lourenço do Oeste, levando o nome de São Lourenço do Oeste através do futsal para a região, né, e quem sabe também revelando alguns atletas, né, que a intenção de vocês é, claro, o fim social, mas a gente sabe que tudo isso também tem uma demanda lá na frente e quem sabe surja um talento aí, como já surgiu nos anos 80, com o falecido Adilson, né, colega do Mauro do futsal, o falecido Adilson da Croce, o Catato, o Gadeia, o Charles agora, o Joel, né, um dos melhores goleiros que São Lourenço teve, Pelé, enfim, inúmeras atletas, né, que iniciaram através da Associação Atlética São Lourenço, que fechou suas portas, né, depois teve o Futsal São Lourenço, que continua a atividade, agora a criação do Atlético São Lourenço, né, representando através da Liga Catarinense Série Prata. E aqui também dizer, né, no qual o município de São Lourenço do Oeste destinou R$70 mil neste ano, né, para a equipe adulta, né, e vocês também estão com trabalho de categoria de base, mais ou menos 80, 90 alunos, né, que estão utilizando o recurso dos patrocínios de vocês, que vocês estão atrás diariamente, né, atrás desses patrocínios e incentivando e fomentando o esporte em São Lourenço do Oeste. E a utilidade pública é um reconhecimento, né, formal pela Câmara de Vereadores, né, pela relevância social no qual vocês têm. E também possibilitando, né, firmar convênios e também a isenção de determinados impostos e também o acesso a recursos públicos, que é a finalidade específica desta lei. Então, mais uma vez, eu parabenizo vocês pela oportunidade, né, parabenizo pela coragem, melhor dizendo, né, de estar à frente de uma entidade diariamente atrás de patrocínio, atrás de atleta, no qual eu já fiz parte aqui do Futsal São Lourenço na diretoria no ano de 2013 até 2016, e eu sei, né, o que vocês, né, estão passando, né, as dificuldades, mas eu também sei as benéfices que vocês estão levando. Então seria isso, senhor presidente, e parabéns mais uma vez. Continua a discussão. Então, rapidamente também quero agradecer aqui e parabenizar o pessoal aqui do Atlético São Lourenço, que está aqui junto conosco essa noite, e dizer para vocês que esse esforço vale a pena, né? Quando nós colhemos frutos lá na frente, não somente dos resultados do time principal que está lá atuando na Liga Catarinense, mas com as crianças que vêm, se espelham nos atletas, que buscam alguém para olhar lá na frente e dizer, eu quero ser que nem aquele jogador lá. Então a gente sabe disso. Nós que já fomos atletas amador, né, vários vereadores aqui já foram, a gente sabe a responsabilidade que é, né, de um desportista, de representar bem, porque tem um monte de criança que está olhando. E vocês fazem um trabalho de base bonito também, então acredito que é valoroso o trabalho de vocês e tenho certeza que será aprovado aqui com sucesso. Parabéns. Continua em discussão. Encaminhamento de votação pelos líderes. Submeto à votação. Quórum maioria simples dos presentes. Está em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 59, 2025, dispõe sobre a realização de termo de cessão de uso com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria do Estado de Segurança Pública,
com interveniência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Manifestaram-se favoráveis e conjuntamente com os integrantes nas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Contas. Eu peço para o primeiro secretário fazer a leitura do parecer conjunto. Antes de fazer a leitura, eu só peço para o pessoal do Atlético aguardar uns minutos para depois a gente poder fazer o registro aqui, então, desse momento. O projeto de lei que se estuda de forma conjunta nessas comissões, de autoria do prefeito, visa a autorização legislativa para a realização de termo de cessão de uso de um veículo com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública, com a interveniência do Corpo de Bombeiros Militar de São Lourenço do Oeste. De antemão, sobre a legalidade da matéria, visualizamos na lei orgânica os seguintes dispositivos. Artigo 11, compete ao município preventivamente legislar sobre assuntos de interesse local e quanto, inciso 3º, a administração municipal, a linha B, dispor sobre a organização, administração e conservação dos bens públicos, dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos e adquirir ou alienar bens na forma da lei. Em síntese, a administração municipal pede autorização legislativa para termo de cessão de uso de veículo que já vem sendo utilizado pelo Corpo de Bombeiros desde 2019, conforme a Lei Municipal 2484 de 2019, o qual é utilizado para a prestação de serviços de segurança pública e de vigilância epidemiológica, a fim de melhorar os serviços de atendimentos da comunidade lourenciana. A lei supracitada previa a possibilidade de prorrogação, porém, esta deixou de ser realizada antes do término de vigência do termo firmado, motivo pelo qual se fez necessária a nova autorização legislativa. Assim, podemos concluir que a matéria em apreciação visa regularizar uma situação pré-existente e já consolidada, sendo pertinente e consonante com o interesse público a autorização ora visada para que o Corpo de Bombeiros Militar de São Lourenço do Oeste siga utilizando o veículo em prol da comunidade lourenciana. Da conclusão, diante de todo exposto, em especial quanto à constitucionalidade, legalidade e ao mérito, exaramos parecer favorável ao projeto de lei em análise. Sala das Comissões, 21 de agosto de 2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Altair Borges, presidente, voto favorável, vereador Jader Gabriel Iores, vice-presidente e relator, voto favorável, vereador Mauro César Miquelon, membro, voto favorável, Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, vereador Jader Gabriel Iores, presidente, voto favorável, vereador Edson Demarque, vice-presidente, voto favorável. Vereador Jussimir Bobassaro, membro, voto favorável. Abro espaço para discussão na tribuna. Encaminhamento de votação pelos líderes. Não havendo, submeto à votação. Quórum maioria simples dos presentes. Está em votação. Como vota, vereador Altair? Voto favorável. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 64, 2025, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 1559, de 16 de dezembro de 2005, da Lei Municipal número 1624, de 22 de novembro de 2006, e da Lei Municipal número 1807, de 27 de maio de 2009. Manifestaram-se favoráveis os integrantes nas comissões de Legislação, Justiça e Redação, e conjuntamente entre Finanças, Orçamento e Contas, e Obras, Serviços Públicos e outras atividades. Peço para o secretário fazer a leitura do parecer da Comissão de Legislação. O projeto de lei que se estuda, da autoria do chefe do Executivo, dispõe sobre a alteração das leis municipais número 1559 de 2005, 1624 de 2006 e 1807 de 2009. Verifica-se que as alterações propostas buscam atualizar a legislação acerca do tema em respeito à criação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviço e Turismo, visando adequar a legislação à nova gestão e projetos a serem desenvolvidos, inclusive a formatação dos conselhos relativos ao desenvolvimento econômico. De antemão, sobre a legalidade da matéria, visualizamos na lei orgânica os seguintes dispositivos. Artigo 11, compete ao município privativamente legislar sobre assuntos de interesse local e quanto, inciso 1º, ao desenvolvimento econômico, a linha C, promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social, a linha E, incentivar a indústria, comércio e prestadores de serviços. Artigo 38, serão de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre criação, estruturação e atribuições das secretarias, departamentos ou diretorias e equivalentes dos demais órgãos da administração pública, inclusive os conselhos e órgãos colegiados.
Desta forma, verifica-se que as alterações propostas estão de acordo com a competência atribuída ao Executivo. Assim, nesta análise preliminar, o projeto nos parece pertinente e consoante com o interesse público, cabendo às demais comissões o exame do mérito que as compete. Da conclusão, diante de todo exposto, em especial, neste momento, a constitucionalidade e a legalidade, exaramos parecer favorável ao projeto de lei analisado. Sala das Comissões, 14 de agosto de 2025. Altair Borges, presidente e relator. Jader Gabriel Iores, vice-presidente, ausente. Mauro César Miquelon, membro, voto favorável. Abro espaço para discussão na tribuna. Encaminhamento de votação pelos líderes. Não havendo, submeto à votação. Quórum maioria simples dos presentes. Está em votação. Aprovado por unanimidade. Então, como tivemos problemas na transmissão da sessão de hoje, a gente comunica aí à comunidade e a todos que amanhã será postado, então está sendo gravada a sessão e amanhã vai ser postado nas redes para que a comunidade também possa acompanhar toda a sessão, já que tivemos problemas na transmissão na sessão de hoje. E sendo estas as matérias da ordem do dia, agendo as sessões para o mês de setembro, sendo nos dias 1º, dia 8, dia 15 e 22. E convoco a próxima sessão ordinária para o dia 1º de setembro, às 18h30. Agradeço a presença e a participação de todos e encerro a sessão.